Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo de número 2, diz assim a palavra de Deus. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. A palavra de Deus, no capítulo 18 de João, está trazendo a narrativa a respeito de Jesus no jardim do Getsêmani. Getsêmani é um jardim que ficava no Monte das Oliveiras. Quando Jesus teve a última ceia, ele sai então com os seus discípulos para orar no Monte das Oliveiras. Mais especificamente, dentro do Monte das Oliveiras, num jardim, esse jardim que eu mencionei, chamado de o Jardim do Getsêmani. E ali era um lugar conhecido, porque nós lemos aqui no verso de número 2 que Jesus estivera ali muitas vezes. Por isso, Judas Iscariotes, o traidor, aquele que vai delatar Jesus, denunciar o local aonde ele estava, Judas Iscariotes também conhecia aquele lugar. Aquele lugar era tão frequentado por Jesus para a oração que os discípulos já sabiam, quando ele ia para o Monte das Oliveiras orar, aonde especificamente ele estava. Tanto é que Judas então leva os soldados do sumo sacerdote para prender Jesus ali naquele lugar de oração, o jardim do Getsêmani. Eu quero então chamar a sua atenção para esse lugar de oração. Jesus tinha um lugar habitual aonde ele costumava orar. Obviamente que um lugar não pode ser marcado de forma mística ou de forma religiosa, para que você não venha a pensar que só em um determinado lugar Deus vai te ouvir. Não, o Salmo de número 139 diz que se eu subir no mais alto céu, sei que o Senhor ali está. Ou se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor ali também está. É óbvio que Deus nos ouve em todo lugar, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem todo o poder, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. No entanto, o Senhor Jesus vai nos deixar aqui um ensinamento de que, mesmo não se apegando religiosamente a um fato de orar em um determinado lugar, é importante nós termos um lugar para a oração. A importância da oração, ela é tão sublime que até dispensaria comentários. No entanto, você tem um lugar onde você tem por hábito orar? Nós temos, por exemplo, uma cama que nós nos deitamos todo santo dia, com algumas exceções, para nos deitarmos, para descansarmos usando essa cama. Temos uma casa, um ponto fixo, né? Nós temos hábitos de ir a determinado lugar, a determinada loja, a determinada praça, enfim. Por que não seria importante ter um lugar de oração? É claro que Jesus orava em muitos lugares, mas quando ele ia ao Monte das Oliveiras, quando ele estava nas cercanias de Jerusalém, o lugar de oração, todos já sabiam, os discípulos sabiam, até o traidor Judas Iscariotes sabia, era no jardim do Getsêmani. Assim também hoje eu te encorajo a escolher um lugar de oração, seja na sua casa, como por exemplo Daniel. Se você ler o capítulo 6 de Daniel, versículo de número 10, você vai ver que ele tinha como hábito orar no seu quarto, mais especificamente na janela que estava voltada para a posição geográfica de Jerusalém. Assim, pode ser um lugar que você escolher dentro da sua casa. Diariamente nós precisamos fazer orações dentro da nossa casa, ou então pode ser um lugar também no meio da natureza. Eu muitas vezes vou orar no alto do monte, às vezes vou orar em lugares no templo, na igreja, enfim, lugares que você encontra um determinado sossego, lugares que você consegue se conectar e estabelecer uma conexão íntima e profunda com Deus e o Espírito Santo. Volto a afirmar, Ele está contigo em todos os momentos, mas é importante ressaltar, se o Senhor Jesus tinha um lugar que Ele gostava de orar,
também nós devemos ter por hábito escolher um lugar para as nossas orações, um lugar onde você e o Senhor vão ser marcados, aquele lugar aonde de tanto você orar ali, a presença de Deus vai marcar aquele ambiente com uma unção gostosa, sobrenatural, que vai te trazer vida, alimento, fortalecimento e isso tudo para a glória de Deus. Eu espero que hoje Deus te abençoe, que você possa pedir para que o Espírito de Deus venha te conduzir a escolher um lugar entre você e Ele, um lugar onde a presença dEle vai ser marcada, um lugar onde as suas orações vão ecoar até a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom!